Graças a paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa escola dominical. Estamos iniciando hoje a nossa terceira aula dessa série que estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo às igrejas. Na última aula nós vimos um pouco sobre o panorama, da carta de Paulo aos Romanos, e hoje nós vamos dar continuidade estudando aqui as cartas de 1ª e 2ª Coríntios. E assim como nós fizemos na semana passada, nós vamos hoje percorrer aqui um caminho bem parecido. Nós vamos começar estudando sobre a situação da igreja de Corinto, assim como nós fizemos na semana passada, conhecendo a igreja de Roma, para saber qual é o público que formava ali a maioria daquela igreja, como que era a sua organização, seus desafios. E em seguida nós vamos para o segundo ponto, para estudar um pouco sobre os problemas que a igreja de Corinto enfrentava. E, diga-se de passagem, eram bastante problemas, como nós vamos ver aqui mais adiante. E, em terceiro e último ponto, nós vamos ver outros temas que o apóstolo Paulo vai trabalhando com a igreja ao longo dessas cartas. Então, prepare aí o seu bloco de anotações, a sua Bíblia, todo o seu material aí que você vai separar. Não deixe de anotar aquilo que você for aprendendo, aquilo que for falando com você. Use também o chat ao lado aqui, que está disponível para você poder interagir com os irmãos, colocando ali o que você está entendendo, aquilo que você está recebendo aí. E lembrando mais uma vez, como eu falei no final da última aula, o material ele está disponível na descrição desse vídeo. Qual é a orientação que eu te dou? Não baixe ele agora, assista esse vídeo, tranquilidade, e depois que acabar, você vai na descrição aqui embaixo, tem um link em azul que você pode clicar e baixar o material dessa aula para ler depois e ter aí com você com todas as referências bíblicas. Por conta do nosso tempo, a gente não vai ler todas as referências que eu falar aqui, mas todas elas estarão disponíveis no material. Amém? Vamos avançar então? Vamos começar o nosso estudo conhecendo um pouco da situação da igreja de Corinto. Para conhecer a igreja, é importante que a gente passe primeiro a conhecer a cidade de Corinto. Cidade de Corinto, que era uma cidade muito importante naquele tempo, no lugar onde ela se encontrava, porque ela era uma cidade portuária. Havia 2 portos na cidade de Corinto, que era tráfego, era parte ali de um caminho comercial, de uma rota comercial, melhor dizendo, que ligava Roma à Ásia. E Corinto estava ali bem no meio, numa posição muito estratégica. E por conta disso, por conta dessa questão geográfica, Corinto era uma cidade que recebia muitas pessoas estrangeiras, pessoas que iam ali de passagem e pessoas também que se achegavam para ficar ali morando, de repente a trabalho, coisa e tal. Então Corinto, fazendo aqui uma comparação assim bem rasa, mas só para a gente ter uma noção, ela lembra São Paulo, Rio de Janeiro, que tem aeroportos internacionais e que tem esse tráfego de pessoas de diferentes países que vêm com as suas culturas, religiões, costumes, e Corinto então tinha essa realidade. E aí uma coisa importante também da gente destacar, porque isso vai impactar diretamente a igreja de Corinto, que era o quê? Havia ali naquele tempo, já na cidade, uma cultura de imoralidade sexual muito forte, principalmente entre os homens gregos que habitavam ali em Corinto. Você já tinha esse problema. E quando nós analisamos essa questão do fluxo de pessoas vindo de outros lugares, nós vemos que esse problema ele era ainda mais intensificado. Então, você já tinha o problema da imoralidade sexual, que era própria do lugar, e ela era ampliada com esse fluxo de pessoas estrangeiras. E por que eu estou tocando nesse ponto? Porque essa foi uma questão que atingiu diretamente a igreja de Corinto. Pois bem, nós falamos aqui agora da cidade de Corinto, e agora nós vamos começar a observar mais especificamente a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela era formada em sua maioria por pessoas, formada em sua maioria por gentios. E nós vemos isso, a referência em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26,
1 Coríntios capítulo 7, versículo 21 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22. São referências que nos ajudam a entender. A maioria da igreja era gentio. Só que você também tinha no meio da igreja pessoas vindas do judaísmo, judeus convertidos, e inclusive, interessante a gente destacar isso, havia um casal que fez parte da história da igreja em Roma e também da igreja de Corinto. Esse casal é Priscila e Áquila, que nós falamos na semana passada. Você não precisa abrir aí a sua Bíblia, mas em Atos capítulo 18, no versículo 1 e no versículo 2, nós vemos que Priscila e Áquila foram expulsos de Roma pelo imperador, naquele ato que ele expulsou os judeus de Roma, e alguns deles acabaram então indo para outras cidades próximas, e Priscila e Áquila foram para Corinto. E o apóstolo Paulo, chegando ali, ele encontra esse casal com quem ele faz amizade, e nós percebemos que Priscila e Áquila fez parte do início do trabalho da igreja em Roma, né, no início da história daquela igreja, e também faz parte da história da igreja de Corinto, que nós vamos estudar aqui hoje. Então é algo bem interessante. É uma igreja então que tem gentios em sua maioria, mas que também tem judeus. Uma outra questão também sobre a diversidade da igreja que nós precisamos destacar aqui é a questão de status social. O que significa status social? Status social era a divisão, era a classificação que era feita das pessoas de acordo com a sua condição financeira, do seu grau de importância dentro da sociedade. A sociedade de Corinto era muito marcada por essa questão do status. Pessoas mais ricas eram de status mais elevados e pessoas de classe mais baixas de status mais baixo também. E você tinha muito essa questão de classificar as pessoas, e isso era muito presente na realidade da sociedade e que acabou também entrando para a igreja. E quando nós fazemos essa avaliação olhando a igreja de Corinto, nós vemos que a maioria das pessoas em Corinto eram pessoas de classes mais baixas. E aí as referências que eu passei, né, de 1 Coríntios 1, 26, 1 Coríntios 7, 21 e 1 Coríntios 11, 22, vai nos mostrar isso, que as pessoas, a maioria da igreja, era formada por pessoas de classes mais baixas, pessoas mais simples. Mas você tinha também pessoas na igreja que eram ricas, de status mais elevado, como por exemplo, um homem chamado Crispo, que nós vemos em Atos capítulo 18, versículo 8. Então, resumindo aqui para a gente entender a igreja de Corinto: maioria gentílica e pessoas de status mais baixo, pessoas de classe mais baixa, classe social. Mas você também tem os judeus cristãos e também tem pessoas ricas dentro dessa igreja. É importante entendermos isso porque aí agora a gente já avança para o segundo ponto da nossa aula aqui, que são os problemas da igreja de Corinto. O que acontece? O grande problema da igreja de Corinto era a falta de unidade. A igreja ela entrou num estado de divisão tão grande, mas tão grande, que aquilo foi gerando uma série de problemas muito complicados, muito delicados dentro da igreja. E tudo isso, a grande maioria desses problemas foram ocasionadas por conta dessa questão do status. Pessoas de status mais elevados que rejeitavam as pessoas de status pessoas mais simples, pessoas de classes mais baixas, e isso foi criando uma cisão dentro da igreja. E nós vimos isso em Roma, né? Quando nós estudamos o problema de Roma, qual que era o problema que o capítulo 14 de Romanos tratou? Era esse estranhamento que estava começando a ser gerado dentro da igreja. Só que no caso de Roma, era por conta do gentio e do judeu, que tinham maneiras diferentes de expressar a fé. E isso estava gerando problema, e o apóstolo Paulo chega para tratar isso. Só que em Corinto, a situação atingiu níveis muito mais complicados. Quando nós olhamos a igreja de Roma, por exemplo, a gente detecta o problema central da igreja com uma facilidade maior.
E nós vamos ver aqui em Corinto que os problemas eram bem mais profundos e bem mais complicados. O apóstolo Paulo teve que descascar muito abacaxi naquela igreja e nós vamos ver aqui alguns exemplos a partir de agora. E infelizmente a igreja de Corinto se destacou por ser uma igreja extremamente problemática. Se você der uma olhada nas outras igrejas, eu já vou adiantar um pouquinho do que a gente vai ver nas próximas aulas, mas certamente você vai chegar a essa conclusão. A igreja que Paulo mais teve trabalho, mais enfrentou dificuldade, foi a igreja de Corinto. Foi uma igreja extremamente problemática. Então nós vamos ver aqui alguns desses problemas que a igreja de Corinto enfrentava. E aí nós podemos dividir isso em três partes. A primeira delas foram problemas gerados a partir dessa divisão que havia dentro da igreja por conta de status social. Status social. Quais foram os danos causados por conta dessa divisão? Repetindo, pessoas mais ricas que se separavam das mais pobres, criando ali facções dentro da igreja. O primeiro problema é exatamente esse, facções, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 até o versículo 9. Qual é esse problema? Esse texto é famosíssimo, que é um texto que o apóstolo Paulo vai dizer que havia dentro da igreja o quê? Pessoas que levantavam dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, né? Então começou a criar grupos dentro da igreja. Olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E é interessante quando a gente olha por que isso foi gerado. Apolo foi um grande pregador que Deus levantou e que passou por Corinto. Eu digo que ele foi um grande pregador porque ele realmente era uma pessoa que falava muito bem. Se você for estudar um pouco sobre a vida de Apolo, você vai ver que ele se destacava muito pela sua retórica. Era um homem que falava muito bem. E pessoas de status mais alto, pessoas mais ricas da comunidade de Corinto, começaram a se abraçar a Apolo e dizer que elas eram de Apolo por conta desse preparo que Apolo tinha. E aí eles começaram a puxar a sardinha de Apolo para o lado deles, falaram, nós somos de Apolo, né? E aí isso foi criando uma certa cisão. E os irmãos de classe mais baixa começaram a abraçar Paulo por conta do quê? Nós vemos em Corinto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que o apóstolo Paulo, na verdade é em Atos capítulo 18, que o apóstolo Paulo, ele trabalha construindo tendas. Logo quando ele chega em Corinto, ele conhece Áquila e Priscila, que trabalhavam com isso, Paulo se envolve nessa área também. Só que o trabalho de construir tendas era um trabalho de pessoas mais simples, era um trabalho mais de povão. E isso foi gerando o quê? Uma certa rejeição de pessoas de status mais elevados a Paulo e, consequentemente, as pessoas das classes mais baixas abraçando Paulo e dizendo, nós somos de Paulo, e os outros falando, nós somos de Apolo. Só que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, confronta isso, fala, olha, não é por aí que a gente tem que caminhar. Isso daí serve até para a gente poder ilustrar quando uma igreja ela tem bons líderes que vão passando ao longo da história daquela igreja, né? Paulo ele não desmoraliza Apolo, que a questão Paulo entendeu, inspirado pelo Senhor, ele entendeu que não era por aí, mas era a maneira errada que as pessoas estavam olhando para eles. E aí Paulo vai inclusive dizer aqui na carta o seguinte, Apolo e eu somos apenas construtores de uma obra que não é nossa, a obra é de Deus. Então o primeiro problema que foi gerado foram essas divisões e facções mesmo dentro da igreja. O último ponto que nós podemos citar aqui, gerado por conta dessa divisão de status dentro da igreja, foi a questão das mulheres, que o apóstolo Paulo fala sobre o uso do véu, que está em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 2 até o versículo 16. E aqui é interessante, eu quero até aproveitar para explicar um pouco esse texto, que é um texto muito interessante também para nós aqui. E aí antes eu quero só indicar para vocês, esse livro aqui é um livro que eu tiro muita coisa para passar para vocês de contexto, disso tudo que eu estou falando aqui, de status, de problemas sociais da igreja, que é o Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. E muito interessante as explicações que ele vai dando aqui sobre isso tudo que eu estou apresentando para vocês, como por exemplo essa questão do véu.
E esse é um texto que gera muita polêmica, né, e muitas perguntas das pessoas. O que estava acontecendo ali? Como eu falei no início, a igreja de Corinto foi formada por muitos povos diferentes que foram chegando na cidade e que foram sendo alcançados pelo Evangelho. Então você tinha grego, você tinha romano, você tinha judeu, você tinha pessoas de diversos povos e tradições diferentes. E entre os gregos e judeus das classes mais baixas, você tinha um entendimento, um costume, uma cultura do seguinte, de que no meio desses povos, no meio dessas camadas da sociedade, haviam prostitutas que a maneira delas se identificarem como tais era soltando os seus cabelos e usando até alguns utensílios neles para poder se destacar no meio das demais mulheres, no meio das pessoas ali na sociedade. Então, quando homens estrangeiros passavam por ali e viam aquelas mulheres de cabelo solto e cheio de coisa no cabelo, já identificava elas como prostituta. Isso no meio das classes baixas, especialmente entre os gregos e judeus. Então, o que aconteceu? As mulheres acabavam usando ali um véu para poder cobrir o seu cabelo para não ser identificada como prostituta. E isso era um público que estava dentro da igreja. Só que você também tinha um outro público que era as mulheres romanas de classes mais altas, que tinham um outro costume, uma outra cultura. O que era? Elas tinham o orgulho de arrumar o seu cabelo, de usar utensílios no cabelo, porque aquilo para elas era um motivo de ostentação. Não era relacionado à prostituição, mas era uma maneira delas mostrarem o quê? O seu status elevado, sua condição financeira melhor. E aí, ao irem para a igreja daquela maneira, aquelas mulheres iam ostentando através dos seus cabelos e utensílios que elas utilizavam para se colocar numa condição de mais importante do que as outras mulheres que não faziam isso. Só que aí você tinha esses dois problemas então. Escandalizavam essas mulheres de classes mais baixas e de culturas diferentes, e também essa questão da ostentação. E aí o apóstolo Paulo, vendo aquele problema todo, tem o discernimento do Espírito Santo e instrui a igreja no sentido de que as mulheres não irem com seus cabelos soltos para a igreja, mas usarem os véus para que não escandalizasse as mulheres das classes mais simples e que tinham aquela cultura, que acabavam se assustando com aquilo tudo, né? Porque aquilo era uma identificação de prostituta dentro do contexto cultural delas, mas também havia o problema da ostentação. A igreja não é lugar de ostentar, né? E aí aquelas mulheres acabavam usando disso para poder mostrar que eram mais importantes. Então, a partir desse problema que você vê que tem muito a ver com a questão do status, o apóstolo Paulo então dá esse direcionamento. Na igreja, que as mulheres cubram seus cabelos, não é lugar para ostentar a riqueza que você tem através dos utensílios que você usa, mas o foco é a adoração ao Senhor. Então esses foram alguns problemas gerados ali sobre essa confusão entre status sociais dentro da igreja. Aí uma coisa interessante para a gente poder pensar também, né? Como que o inimigo ataca a comunhão da igreja. Qual foi o problema da igreja de Roma que a gente estudou semana passada? Divisão que estava sendo gerada, divisão que estava começando a brotar e gerando alguma confusão. E a igreja de Corinto, seu grande problema também é esse. Ou seja, o inimigo ele ataca a comunhão da igreja, ele tenta destruir a unidade da igreja. Porque como nós vamos começar a ver a partir de agora também, quando a comunhão ela é destruída, muitos outros problemas vão surgindo também. Como nós até vimos até agora, essa divisão, essa quebra na comunhão já gerou até aqui que a gente viu o quê? Facção dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo porque Paulo é povão, eu sou de Apolo porque Apolo é mais intelectual, então você gerou facção e também ostentação. Tudo fruto da quebra da unidade, da quebra da comunhão. Então o inimigo ele ataca muito, e não é de hoje, que às vezes a gente vê alguns problemas, né, na igreja hoje, fala,
poxa, tem divisão, o irmão tal não fala com o outro, não libera perdão e coisa e tal. Isso é algo que o inimigo ataca desde os primórdios na vida da igreja. Então é algo que nós precisamos sempre estar ligados, já com os exemplos que a gente tem até agora, de Roma e de Corinto. Avançando aqui, além disso, Paulo também se refere em sua carta a informações que ele teria recebido por intermédio de pessoas da casa de Cloe. E aí eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 11. Olha aí o que diz aí nesse texto para você compreender aqui, ó. Versículo 11 do capítulo 1. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Cloe muito provavelmente era uma pessoa que tinha influência dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo não estava em Corinto, mas Cloe envia cartas para Paulo dizendo: Paulo, o negócio aqui está zoado, vem, olha, manda uma exortação aqui, porque o povo está precisando de orientação, porque o negócio está complicado. E Cloe escreve para Paulo dizendo: tem briga no meio da igreja. Ou seja, olha o que estava sendo desencadeado. E aí quando Paulo vai trabalhar sobre esse problema das brigas, ele acaba encontrando também muitos outros problemas no meio da igreja. E aí eu falo de novo, essa igreja aqui era uma igreja cheia de complicações. Olha os problemas que o apóstolo Paulo vai descobrindo a partir dessas brigas e ele trata na carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, primeira coisa, Paulo trata sobre um problema de incesto dentro da igreja. Ele vai dizer aqui, quero até ler para vocês, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, olha só. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Um homem da igreja de Corinto estava tendo relações com a mulher do seu próprio pai. E aí, a partir do momento que Paulo vai tratando sobre as brigas, ele toca nesse assunto. Ou seja, olha o escândalo que havia naquela igreja. Mas tem mais coisa. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 até o versículo 11, Paulo vai também tratar sobre processos entre membros da comunidade perante tribunais pagãos. A situação, a briga dentro da igreja estava tão grande, mas tão grande, que os irmãos já estavam começando a processar uns aos outros nos tribunais dos pagãos, levando as coisas para a esfera jurídica. Não havia conversa entre eles para resolver a questão, o amor foi para o espaço. Eles estavam se processando e o apóstolo Paulo vai trabalhar isso no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. Olha, meus irmãos, cadê o testemunho? Vocês estão arrumando confusão entre vocês, levando para resolver nos tribunais. E tem mais ainda. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 até o versículo 20, Paulo vai falar ainda sobre outra coisa. Irmãos da igreja que estavam tendo relações com prostitutas. Pessoas que iam para os cultos, participavam da ceia, pessoas que estavam ali toda semana nas reuniões, mas quando saía da igreja, estavam tendo relações com prostitutas. E o apóstolo Paulo bate pesado em cima disso também. Olha essa igreja, meus irmãos. Lembrando, hein? Tudo começou a partir de brigas, quebra na comunhão. Olha o estrago que estava sendo gerado. E tem mais. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 18 em diante, Paulo vai falar sobre práticas erradas na Santa Ceia do Senhor. O que estava acontecendo? Paulo fala sobre isso ali. Pessoas mais ricas acabavam levando mais coisas para a ceia. Por quê? Como que era organizada a ceia naquele contexto ali? As pessoas levavam ali o pão, os elementos para poder comer e beber ali junto, tomar do cálice.
então eles levavam. Só que o negócio estava tão complicado, como diz um amigo meu, estava tão zoado, que o que estava acontecendo? Eles colocavam as pessoas de status mais elevados para sentar nos primeiros bancos, os mais ricos, os mais poderosos, os mais importantes aos olhos dos homens, para sentar nos primeiros lugares, e os outros mais pobrezinhos iam ficando para ficar depois. E Paulo relata que chegou num ponto tal que as pessoas comiam tudo e tal, e quando os outros iam chegando para a vez deles, já não tinha mais comida. Tanto que, avança aí comigo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22. Olha só. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. O apóstolo Paulo vai falar aqui bem claramente: vocês não têm casa para comer, não? Porque eles estavam transformando a ceia do Senhor num banquete qualquer. Eles iam para encher o estômago, encher a barriga. E pior, se já não bastasse isso, havia ainda essa questão da preferência. Uns comiam e outros não. Chegava a vez de participar e não tinha. Imagina, irmãos, já pensou? Na hora da ceia, a gente está ali distribuindo os elementos, aí chega o pessoal da frente primeiro, come o pão, bebe o cálice, come. Aí os irmãos estão lá no fundo, chega, depois não tem mais nada. E aí vai embora para casa sem ter participado da ceia. Olha a bagunça. E atingiu até mesmo a ceia. E tem mais, não acaba ainda não. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Esse para mim é um dos mais bizarros que tem. Se já não bastasse a falta de respeito e temor com a ceia do Senhor, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 29, vai nos apresentar um outro problema, que era a questão da prática de batismo vicário. Pastor, o que é isso? Vamos ver comigo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29. Olha só o que está escrito aí. Não se assuste, hein? De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? É isso mesmo que você está pensando. O que eles estavam começando a fazer? Pessoas estavam se batizando representando pessoas mortas. Vamos supor, eu tenho uma tia muito querida que morreu e não foi batizada. Então eu ia até o líder da igreja e pedia para ele: olha, me batiza aqui que eu vou representar minha tia que morreu. Batismo vicário é o batismo por substituição. Você batiza uma pessoa representando outra. Olha o que essa igreja estava fazendo. Olha o nível de engano que eles entraram. E o apóstolo Paulo vai tratando todos esses problemas. Ou seja, a partir da quebra da comunhão, a partir das divisões que foram sendo geradas, gerou facção, libertinagem, imoralidade e falta de temor com os sacramentos, com a ceia do Senhor e com o batismo. Olha a confusão que foi gerada. Olha o que o inimigo conseguiu fazer no meio daquela igreja. E ainda temos um outro problema para pontuar, que está sendo tratado em toda a carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é o seguinte: quando Paulo sai de Corinto e ele vai para fazer a obra em outro lugar, surge no meio da igreja pessoas que vêm de fora para caluniar o apóstolo Paulo e dizer palavras contra o seu ministério, dizendo que o ministério do apóstolo Paulo não era um ministério legítimo e questionando a autoridade de Paulo. E Paulo, então, sabendo disso, ele inclusive descobre que parte da igreja começa a rejeitá-lo mesmo por conta dessas mentiras que foram faladas contra o apóstolo Paulo. Então em 2 Coríntios você vai ver ele defendendo o seu ministério, fazendo uma defesa e apresentando bases e provas de que ele tem de fato um chamado de Deus para fazer o que faz.
Olha, eu vou falar para vocês um negócio, hein? Dá pena do Paulo quando a gente vê isso tudo que ele passou aqui. Imagina o desafio do apóstolo Paulo para pastorear essa igreja de Corinto. E eu digo de novo, certamente foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo ao longo do seu ministério. Então, esses eram os problemas da igreja de Corinto. Problemas, digo de novo, que foram gerados a partir da divisão no meio do povo. Pois bem, tratados aqui os problemas da igreja, Paulo trata também de alguns outros temas que são levantados aqui. Chloe escreveu uma carta para Paulo apontando todos os problemas que a igreja estava enfrentando. E diante disso, o apóstolo Paulo aproveita dessas situações para dar instruções, além disso, para preservar o povo e impedir que eles caíssem em novos enganos. E aí eu quero apresentar alguns desses temas aqui para vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 16, nós vamos ver o apóstolo Paulo ensinando os irmãos de Corinto sobre como viver o matrimônio e uma vida de não casado à luz da revelação de Deus. Então ele vai instruir casais e vai instruir também pessoas que optaram por não se casar, pessoas que optaram por viver o celibato. O apóstolo Paulo vai dar instrução para ambos ali em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 16. No mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios, agora do versículo 25 até o 40, o apóstolo Paulo vai dar instruções para virgens e viúvas, ou seja, pessoas que ainda não se casaram e pessoas que já perderam o seu marido, sua esposa, como que a viúva ou o viúvo deve viver e como as virgens e os virgens devem viver. Então ele dá já uma instrução. Interessante, né? Que nesses dois primeiros temas, já Paulo vai tratando o quê? Para que eles não caíssem na imoralidade que muitos estavam caindo. 1 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo vai tratar sobre carne sacrificada a ídolos. Havia também essa questão da contaminação, pessoas que estavam participando de festas e eventos onde eram servidos banquetes sacrificados a ídolos, e o apóstolo Paulo então vai dedicar o capítulo 8 de Coríntios, 1 Coríntios, para instruí-los nessa direção. E chegamos agora em 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo vai falar sobre dons espirituais. Qual era o problema da igreja? Competições, divisões. E isso atingiu também a questão dos dons dentro da igreja. Por quê? A pessoa que falava em línguas se achava mais forte, melhor do que aqueles que não falavam. O que profetizava achava que era melhor do que o que fazia outra coisa e tal. E trazendo para o nosso dia, vamos supor, o irmão do louvor achando que era melhor e mais importante do que o irmão da dança, do que o ministério de intercessão. Havia competição de dons. Olha o estado dessa igreja, gente do céu. Olha o ponto que eles chegaram. Então o apóstolo Paulo vai escrever que é do mesmo Espírito Santo que são liberados os dons. Ou seja, a variedade de dons, variedade de manifestação de dons, mas todos têm a sua importância. Não é uma competição. E aí o apóstolo Paulo vai ensinar isso para eles. Olha, não é quem fala em línguas mais importante do que... A questão não é competição. E aí, né, tá aqui até no versículo 4, quero até ler para vocês, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o versículo 7. Abre aí a sua Bíblia, olha só o que diz aí. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então ele vai trabalhar isso no capítulo 12 aqui e dizer, olha, é importante que vocês estejam unidos. E aí no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer qual é o dom supremo, o
dom maior é o dom do amor. E aí ele vai dedicar todo o capítulo 13 a dizer o seguinte: olha, você pode falar a língua dos homens, a língua dos anjos, você pode fazer acontecer, você pode fazer um monte de coisa. Se você não tiver amor, meu filho, de nada vai valer. Então ele vai trabalhar isso. O dom que você tem, maravilhoso, só que ele tem que ser acompanhado pelo dom supremo, que é o dom do amor. Então, tudo isso para trabalhar essa grande divisão e competição que havia dentro da igreja de Corinto, que atingia até os dons espirituais. E por fim, 1 Coríntios capítulo 16, a partir do versículo 1, e 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, o apóstolo Paulo vai tratar sobre questões de ofertas na igreja. É interessante que a gente vê uma abordagem aqui especificamente nessas cartas, que o apóstolo Paulo vai falar sobre ofertas que estavam sendo levantadas para abençoar a igreja de Jerusalém, que era uma igreja mais pobre, e estavam sendo levantadas ali ofertas para abençoar aquela obra. Ou seja, nós aprendemos aqui que as ofertas, elas não são apenas necessariamente ofertas para ficar só na igreja. A igreja levanta ofertas para si própria, mas nós vemos uma instrução na palavra para que fosse levantada ofertas para abençoar também outras igrejas. Por exemplo, na igreja metodista, nós temos, esse ano vai ser em setembro, nós temos a oferta missionária. Como que ela funciona? Igrejas do Brasil todo levantam ofertas que serão destinadas para as obras que acontecem no norte e no nordeste do país. Ou seja, ofertas destinadas para aquelas igrejas, para aquelas regiões. E o apóstolo Paulo então vai instruir o povo de Corinto a ser generoso nas ofertas. E aí é algo até interessante, trazendo para os nossos dias, a gente vê que isso lança por terra um pensamento enganoso por parte de algumas pessoas que dizem que a questão das ofertas, dos dízimos, é coisa do Antigo Testamento, que o Novo não trata disso, trata e trata bastante. Nós temos esses textos, onde o apóstolo Paulo inclusive vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 8, no capítulo 9, que a generosidade com que a gente manifesta na hora de ofertar vai revelar a intensidade da graça de Deus também que está sendo liberada sobre nós. Quando nós temos a graça de Deus liberada sobre a nossa vida e ela transborda, a gente transborda também em generosidade nas ofertas. Ou seja, desde aquele tempo, inclusive, você já tinha pessoas que abusavam dessa questão das ofertas, que procuravam ali meios de tirar vantagem por meio das ofertas do povo. Então o apóstolo Paulo instrui aqui os irmãos de Corinto. Isso serve para nós hoje também, porque muitas pessoas acabam ficando constrangidas com esse assunto por conta dos abusos que acontecem. Infelizmente a gente sabe que existem muitas pessoas que acabam usando dos textos de uma maneira extremamente equivocada para ter lucro próprio. Só que isso não pode anular a boa prática, a prática correta. E nós temos aqui então as instruções na palavra, que seja feito com generosidade, que seja feito com amor ao Senhor, entendendo que isso é um meio de obediência também. Então esse também é um assunto que o apóstolo Paulo vai trabalhar no meio da igreja de Corinto, que é o quê? Tenham um coração abençoador. O remédio para restaurar todas essas coisas é vocês terem um coração servo, um coração disposto a abençoar, a enxergar a necessidade do outro, a enxergar a necessidade da missão. E esse então é um dos outros temas que o apóstolo Paulo também trabalha nas suas cartas. Então, amados, nós pontuamos aqui já esses 3 caminhos que seguimos nos nossos estudos. Conhecemos a igreja de Corinto, a sua situação, sua organização. Nós vimos os problemas que essa igreja enfrentou, e foram muitos, né? A gente pôde ver aqui que foi pesado o negócio, e também alguns temas que o apóstolo Paulo aborda com eles para prevenir novos enganos. E aí eu quero fazer um exercício com você, caminhando agora para o final da nossa aula, um exercício inclusive que a gente fez na aula anterior. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, vamos lá comigo fazer esse exercício para a gente encerrar essa aula de hoje. 1 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 8, que diz assim:
Achou aí? Diz assim a palavra do Senhor: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, pão da sinceridade e da verdade. Como nós fizemos na última aula da Carta aos Romanos, nós vamos fazer aquele exercício de observação, interpretação e aplicação. Nós vamos observar aqui esse texto, começando aí pela observação, que o apóstolo Paulo cita aqui bastante vezes a palavra fermento. E nós vemos aqui que fermento significa engano, pecado. E aí ele fala, inclusive, que um pouco de fermento ele pode levedar uma massa inteira. Eu lembro quando eu trabalhava em padaria, eu trabalhei 3 anos na padaria, e de vez em quando a gente fazia uma massa para fazer pão francês, e irmãos, era muita massa. Tinha vezes que a gente fazia massa de 16 quilos, 14, eram massas imensas. E aí você olhar a quantidade de fermento que a gente colocava, era um punhado de fermento, mas que causava um efeito naqueles 16 quilos de massa inteira. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui então? Ele está falando que um pouco de engano, ele pode gerar um estrago enorme. E aí, passando da observação agora para a interpretação, a gente conheceu aqui o contexto da igreja de Corinto. Qual que foi o grande problema, o problema central dessa igreja que o apóstolo Paulo vai atacar e inclusive vai mostrar que gerou um monte de outros problemas? Falta de comunhão, a divisão, que foi gerando facções, que foi gerando tudo aquilo que a gente viu depois. O apóstolo Paulo vai dizer aqui o seguinte: olha, um pouco de pecado, de quebra de princípios que vocês toleraram, tragou vocês, destruiu a igreja de vocês. A igreja está totalmente deformada. E aí qual é a aplicação que a gente tira disso para a gente hoje? Quando nós toleramos o pecado no nosso meio, na nossa vida, nós estamos dando brechas para que o fermento vá entrando e levedando a massa inteira e gerando estragos incalculáveis. Tudo começou com uma divisão. Os mais abastados indo para um lado, os mais pobres indo para o outro, um rejeitando o outro, e aí de repente o lado mais elevado de status escolhe Apolo para ser o líder. Nós somos de Apolo, e os outros aqui de classe mais baixa, nós somos de Paulo, e aquilo vai gerando uma confusão, ostentação no meio da igreja, imoralidade sexual, engano, a ceia é corrompida, as pessoas então começam a comer e se fartar na ceia, e outros vão e não comem, aí começa também a batizar um para representar a morte, e virou essa confusão toda. Amados, nós devemos tomar muito cuidado nas pequenas coisas na nossa caminhada. Se tem algo que nós podemos aprender, olhando aqui as 2 cartas de Paulo aos Coríntios, é isso. Quando nós damos brecha e toleramos uma pequena pitada de pecado entrar e encontrar lugar no nosso meio e ignoramos ele age como um fermento que vai levedando a massa, levedando a massa, levedando a massa, e na hora que a gente vê, o negócio está todo estragado, o negócio ficou todo complicado. Então que a gente possa levar esse aprendizado para a nossa vida, que nós possamos ser uma igreja sempre vigilante e que a gente não venha repetir os erros da igreja de Corinto, mas caminhar de uma maneira santa, de uma maneira saudável, vivendo os propósitos de Deus para a nossa vida. Amados, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que possa ter ajudado você a entender um pouco as 2 cartas de Paulo aos Coríntios, conhecer um pouco essa igreja, uma igreja, como eu falei, que infelizmente atravessou esse problema todo, foi uma igreja muito problemática, mas nós vemos na palavra o seguinte: não importa o tamanho dos seus problemas,
sempre haverá instrução para trazer o alinhamento, para ajustar a rota novamente e a igreja poder caminhar no seu rumo. E que nós possamos então ler essas cartas, aprender ao máximo aquilo que a palavra do Senhor tem para nos revelar, e eu tenho certeza que os seus estudos serão muito proveitosos e abençoadores para a sua caminhada. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Pai amado, nós te louvamos por essa aula, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou, poder conhecer um pouco da história dessa igreja de Corinto, e, ó Pai, acender também o nosso sinal de alerta, porque tanto a igreja de Roma como a igreja de Corinto, as duas que a gente estudou até agora, enfrentaram uma série de problemas, algumas dificuldades que foram geradas a partir da quebra da comunhão. Senhor, nos preserve contra isso, nos dê, Senhor, vigilância, para que a gente não venha permitir que essa divisão venha também encontrar lugar no nosso meio, na IMEFRE, nas igrejas, ó Pai, por aí afora, que nós possamos permanecer unidos, entendendo, ó Pai, que nós somos membros de um mesmo corpo. Muito obrigado, ó Pai, por esse tempo de estudo, ó Pai, essa aula que foi produtiva, que foi, ó Pai, tenho certeza disso, edificante para todos nós, e que nós possamos aprender, ó Pai, com tudo isso que a Tua Palavra nos revela. Nós pedimos, guarda tudo isso em nosso coração, e que nós não venhamos perder essa instrução em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, essa foi então a nossa aula de hoje. Não se esqueça de baixar o material, está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ali você pode pegar todas as referências que eu fui citando aqui, conferir lá, fazer as leituras do texto bíblico, conferir junto com as anotações que você fez e estude bastante. Na próxima aula nós vamos estudar uma nova carta, conhecer uma nova igreja, e eu tenho certeza que vai vir para agregar ainda mais no seu conhecimento bíblico, no seu contato com a palavra. E não se esqueça, nunca abandone a revelação do Senhor para a sua vida, porque como diz lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, e até a próxima. Deus te abençoe.